A reportagem que abre esta edição do Jornal da Guará, desta quinta-feira, traz um alerta. Você se preocupa com o que come na rua? Os alimentos comercializados em barracas, pedir comida pelas calçadas, bike lanches ou mesmo no mercado são comuns na capital maranhense. O comércio informal de alimentos vendidos nas ruas é uma opção prática e rápida para as pessoas que não contam com muito tempo ou convivem com um orçamento apertado. Mas e a qualidade desses produtos? Você tem dúvidas sobre eles? Olha, a nossa reportagem foi fazer uma investigação sobre esse tipo de comida e o resultado foi surpreendente. Veja na reportagem de Elinalva Cardoso. Tempo. Estamos sempre correndo atrás dele. E mesmo na hora em que deveríamos parar e gastar um pouquinho dele para nos alimentarmos bem, isso não acontece. O resultado é a procura pela comida rápida, de rua. E resistir à tentação das comidas rápidas é praticamente impossível. Quando a fome aperta, pouca gente se preocupa com o tipo de alimento que vai consumir. A boa aparência e o sabor são motivos suficientes para que as pessoas fiquem com a consciência tranquila depois de uma refeição fora de casa. O que muita gente não sabe é o risco que consumir alimentos fora de casa representa para a saúde. Por isso, viemos até este trecho da Praça Deodoro, no centro de São Luís, onde concentra um grande número de barracas que oferece todo tipo de alimento. E que reúne também um fluxo intenso de pessoas que consomem essas comidas. Nós vamos comprar alguns deles e depois levar para análise na UFMA. Primeiro compramos um guaraná da Amazônia, alimento bastante consumido aqui na capital maranhense. Depois, fomos em busca dos alimentos comercializados nas bike lanches, que vendem suco e salgados a valores acessíveis, como, por exemplo, R$ 2,50, como o que compramos. Já no Mercado Central, nossa equipe adquiriu uma polpa de fruta congelada. Bom, agora é hora de entregar esse material aqui que a gente comprou, o guaraná da Amazônia, a coxinha, o suco e a polpa de frutas, para serem analisados aqui pelo Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão. Em 2013, a professora doutora em microbiologia de alimentos fez uma pesquisa com várias amostras em diferentes bairros da cidade e realizou análises em laboratório. O resultado foi preocupante. O objetivo da nossa pesquisa era verificar as condições higiênicas, sanitárias daqueles alimentos, utilizando os micro-organismos indicadores. Quais seriam esses micro-organismos indicadores? Simples, os coliformes totais, para ver se tem sujidades ou não, e também os coliformes termotolerantes, onde nós podemos encontrar uma bactéria de origem fecal, a Escherichia coli. E na época foi encontrado em quase todos os alimentos. São necessários 5 dias. 5 dias. Aí a gente leva para os padrões e diz, olha, esse alimento está próprio ou não para o consumo. Depois desse prazo, chegou a hora de voltar ao laboratório de análises. E o resultado foi impressionante. Com licença, bom dia. Professora, então, voltamos para buscar o resultado aí das análises. Sim. Qual foi o resultado? Os resultados estão aqui, os laudos das análises. Sim. Aquelas 4 amostras. Alguma surpresa desagradável ou não? Não, os resultados foram bons. Então essa que foi a surpresa, né? Não deixa de ser. Apesar do resultado da análise dos alimentos para a presença de bactérias ser negativo para os produtos que compramos, esta outra especialista orienta sobre os perigos de comer fora de casa. Essa alimentação rápida, prática, né, que hoje as pessoas lançam muito mão, as pessoas não têm noção do risco que elas correm. Como você falou, a curto, médio e longo prazo. Ela recomenda também. No caso das doenças degenerativas crônicas como a diabetes, a hipertensão, a obesidade, provavelmente se você consumir esses alimentos diariamente, o seu futuro é ser acometido por uma patologia dessa.
Olha, nesta semana nós exibimos aqui no JG uma reportagem que falava sobre as barreiras eletrônicas, que nas rodovias federais que cortam o Brasil estavam sem funcionar. Elas foram desligadas por uma decisão do governo federal. Pois bem, uma juíza do Distrito Federal determinou que nenhum radar de velocidade pode ser desligado ou retirado de rodovias federais brasileiras. Caso a decisão não seja cumprida, a magistrada estipula multa diária de R$50 mil para cada equipamento que não esteja em funcionamento. Apenas os que não estão funcionando estão livres desta obrigatoriedade de funcionamento. Olha, e apesar de uma queda de quase 7% entre 2013 e 2017 no índice de mortalidade infantil no estado, essa situação ainda preocupa autoridades em saúde. Para evitar que o número volte a subir, especialistas estão debatendo alternativas para o enfrentamento a esse problema. 136 mães morreram no ano de 2010 no Maranhão. Elas entraram para o Índice de Mortalidade Materna no estado, que compreende desde o pré-natal até um ano após o nascimento do bebê. Enfrentar a mortalidade materna infantil deve estar entre as prioridades de qualquer governo. Afinal, é isso que garante a continuidade da vida. Mas no Maranhão, esses números eram alarmantes. Em 2006, 2.200 crianças com menos de um ano morreram no estado. Em 2018, foram 1.600 e materna, 78 nos últimos 2 anos. Há muitas décadas, esses indicadores nos envergonham. Não porque são números acima da média nacional, não porque são números alarmantes, mas pelo que representam esses números, que são vidas que perdemos todos os anos, de mulheres e de crianças. Nesse seminário de fortalecimento da rede materna e infantil, com a presença da Organização Pan-Americana de Saúde, foram apresentadas as ações para melhorar todo esse cenário. E é possível através do que já tem sido feito. Ações como as que tiraram a Regional de Balsas do pior indicador de mortalidade materno-infantil do estado, passando de 30 para 3 mortes de crianças por mês e há 3 anos, sem nenhuma mortalidade materna no município e mais de 400 dias na regional. Balsas e a regional toda de Balsas, os 3 municípios que compõem a regional, em 2015 e 2016, tiveram o maior índice de mortalidade materna do Maranhão, que é um índice altíssimo, tanto de mortalidade materna como mortalidade infantil. Isso foi um dos fatores que suscitou o Estado, junto com a OPAS e a OMS, a fazer um trabalho complexo lá para que a gente conseguisse reverter esses dados. Dentre as ações para mudar os números negativos está o processo de planificação. Nesse primeiro ciclo, entre 2015 e 2018, a gente teve, por assim dizer, ações de estruturação da rede materna infantil. Tentar organizar a rede materna, fazer as planificações da saúde, que a gente fez em 3 regiões, e é nosso objetivo tentar alcançar o estado inteiro fazendo a planificação. A gente fez planificação em Caxias, fez planificação em Timon e fez planificação em Balsas. Esse ano, o governo também apostou em programas de incentivo ao pré-natal, como o cheque cesta básica gestante. O pagamento do benefício a mulheres grávidas de baixa renda do Maranhão totaliza R$ 900 e é condicionado ao comparecimento às consultas. E a meta do governo é promissora num plano para uma redução ainda maior até 2022. Que é reduzir a mortalidade em 10% ao ano, durante 4 anos. 10% ao ano, durante 4 anos. Se a gente conseguir reduzir em 10% ao ano, durante 4 anos, tanto a mortalidade materna quanto a mortalidade infantil, a gente vai chegar praticamente, talvez até diminuir um pouquinho, a média brasileira. A seguir, o caso na BR-316 provocado pela lama. E ainda, condutores de vans em todo o Maranhão podem ter problemas se não realizarem o cadastramento, que termina em 2 semanas. É após o intervalo. E não se assuste com as imagens que vamos colocar aqui na tela agora. Essa é a BR-316 na altura do município de Maracassumé, que fica distante 236 quilômetros de São Luís. Só que para atravessar, os condutores enfrentam muitas dificuldades. Com as chuvas, a situação piora, já que a quantidade de lama naquele local chega a impressionar.
Nós contactamos o DENIT para saber quando o trecho da BR que fica entre os quilômetros 40 e 42 será reformado. Segundo o órgão, a situação aconteceu devido a um grande volume de chuvas e a equipe foi enviada ao local para tomar as medidas necessárias ao restabelecimento do tráfego o mais rápido possível. Bom, agora um sem número de vans clandestinas realizam o transporte de passageiros entre os municípios que cortam o Maranhão. E esse transporte é feito quase sempre de maneira irregular. Essas vans vão ter um prazo para se regularizarem e está chegando ao final. Vamos conferir. Dia 26 deste mês encerra o prazo determinado pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana para legalização do transporte alternativo intermunicipal. Essa data já foi esticada pela MOB, que acertou junto aos motoristas um novo prazo para fazer o processo de regularização depois que a maioria descumpriu. O sindicato da categoria apoia a MOB e acredita que isso pode combater a clandestinidade. É muito importante, inclusive, o que a agência está cumprindo, é o que está na lei 10.538/2016, que o operador tem que ser habilitado, o veículo tem que ser emplacado na categoria aluguel e autorizado pela agência para fazer o transporte passageiro intermunicipal no estado de Maranhão. No quilômetro 0 da BR-135, a única rodovia de entrada e saída da ilha, existe um ponto de embarque de passageiros. O seu Francisco estava aguardando uma van e se preocupa com o tipo de veículo que viaja. Você tem mais segurança. Eu estou aqui quase meia hora esperando para viajar para São Mateus, mas ainda não viajei nenhuma, ainda não vi nenhuma legalizada. Alguma passou duas, mas não ia para onde meu destino que eu ia. Tem passageiros que evitam as vans e preferem pegar o ônibus. Porque no ônibus é mais seguro. Em todo o Maranhão, segundo o Sindicato dos Motoristas de Vans, existem 1.000 veículos em processo de regularização. Na região metropolitana, dos 208 que circulam, a grande maioria está na clandestinidade. Eu vejo os selos, cintos de segurança, né? O jeito do motorista, como ele viaja, né? Daí tudo se torna segurança para nós, né? Que somos passageiros, né? Os veículos que estão legalizados possuem este selo na frente que indica a autorização pela MOB e também possuem essa plotagem, indica a segurança e o transporte legalizado dos passageiros. Depois do prazo, a MOB vai retomar as fiscalizações. Os motoristas devem buscar a agência metropolitana para fazer o cadastro. E quem estiver com a situação regularizada não tem o que se preocupar. É seguir viagem. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco o presidente da Agência de Mobilidade Urbana, Laurence Melo. Boa noite, presidente, seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Bom, a gente mostrou na reportagem, agora esmiuçando essa situação. Existe um prazo para que esses proprietários de vans procurem esse credenciamento, o prazo já está findando. Como é que está a procura, o credenciamento desses profissionais que trabalham nas avenidas, também nas estradas que cortam o Maranhão? Primeiro é importante que se diga que esse novo prazo de cadastramento, ele decorre aí de um diálogo continuado entre o governo do estado do Maranhão e a categoria, né, que opera aí o transporte alternativo através de vans e de micro-ônibus. Esse prazo iniciou dia 25 de fevereiro, ele vai findar agora dia 26 de abril e não haverá prorrogação. Isso tudo decorrente, como eu disse, de um diálogo continuado durante todo o ano de 2018 e já nesse ano de 2019, no sentido de que, se não ocorrer a fiscalização, nós nunca alcançaremos uma qualidade na prestação de serviço de transporte intermunicipal no eixo do transporte alternativo. Isso é segurança para o passageiro e respeito ao operador que buscou a regularização. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos a MOB em outubro de 2017, só havia 700 vans cadastradas. Durante o ano de 2018, com os processos que ainda estavam pendentes, nós conseguimos evoluir para 1.200 veículos e a nossa expectativa com esse novo cadastramento é que conseguíssemos alcançar aí o patamar de 2.000 veículos cadastrados. Esse cadastramento, presidente, ele inclui o item principal, segurança. A gente cansa de noticiar aqui acidentes envolvendo vans em situações complicadas, às vezes motoristas também com as documentações atrasadas. Essa fiscalização, esse cadastramento contempla segurança também? Sim, principalmente a segurança, né? Esse cadastramento, ele exige
o preenchimento de requisitos objetivos, tanto por parte do condutor. O principal deles é que ele tenha uma carteira nacional de habilitação, certificando que ele tem um curso para transportar pessoas, né? E com relação ao veículo, além da vistoria no Detran, que tem que ser realizada, hoje a exigência legal, ela... no caso de vans, é que apenas a van, no máximo de 10 anos, ela possa operar no transporte alternativo, e no caso dos micro-ônibus, a idade máxima é de 12 anos. Então, tudo isso é exigido pela MOB durante o processo de cadastramento. Como eu disse, esse ponto da segurança é algo que é fundamental em toda a legislação, em todo o trabalho que a MOB exerce na condição de agência reguladora e fiscalizadora do transporte alternativo. Presidente, eu tenho uma questão com relação, além de vans, micro-ônibus, o senhor mencionou, mas a gente percebe também, a gente utiliza essas estradas para viajar e a gente percebe carros pequenos fazendo esse tipo de transporte alternativo intermunicipal, até mesmo aqui na grande ilha de São Luís, a gente tem. Com relação a esse tipo de transporte, existe um direcionamento pensado de forma diferente ou é algo que está sendo discutido? A legislação não permite, ela não abre exceção para o transporte intermunicipal de passageiros em veículos pequenos, em veículos médios. Apenas o veículo van e o veículo micro-ônibus estão autorizados na legislação para realizar essa espécie de transporte. Nesse sentido, a MOB, enquanto órgão, vai cumprir a legislação e, a partir do dia 27 de abril, vai retomar a fiscalização de uma forma mais intensa, sendo bem claro, qualquer pessoa que seja flagrada realizando o transporte intermunicipal de passageiros através dos carrinhos ou através de vans ou micro-ônibus que não estejam cadastrados na MOB, eles estarão sujeitos aí à aplicação da legislação. E a aplicação da legislação, em última instância, pode aí resultar na apreensão desse veículo. Essa ação, a MOB vai contar, portanto, com a ajuda e o trabalho também de outras instituições. Sim, nós sempre realizamos esse trabalho, tanto com a cooperação, com o trabalho conjunto da Polícia Rodoviária Federal, no caso de operações a serem realizadas nas BRs, que é a competência e atribuição da Polícia Rodoviária Federal, ou em sendo realizada na rodovia estadual, a gente sempre tem aí o apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual, o BPRV. Bom, a gente viu na reportagem também, ainda me remetendo a ela, a gente viu o presidente da Associação dos Motoristas de Van, dos trabalhadores, existe uma aceitação por parte deles. Mas esse diálogo com as demais classes, ela é dividida? Realmente é unanimidade que eles aceitem esse credenciamento, essa organização? Hugo, assim, toda vez que qualquer gestor público ele vai buscar dentro de um processo complexo a aplicação da legislação, o melhor caminho para realizar isso é que ele tenha legitimidade daquelas pessoas que irão ser objeto dessa fiscalização. Por conta disso, nós buscamos essa aproximação com a categoria dos operadores do transporte alternativo, de forma direta, através das cooperativas, através dos sindicatos, e nós conseguimos, pela transparência, pela seriedade do trabalho, essa legitimidade e essa consciência dos operadores de que a fiscalização é necessária para a segurança do passageiro que ele transporta e para a segurança deles próprios enquanto operadores. Uma das ferramentas que nós utilizamos foi exatamente a plotagem das vans, onde a gente traz uma identidade visual para esses veículos. Isso permite que o próprio usuário fiscalize, de uma forma muito simples, qual é o veículo que está regular. Se senta mais seguro. Exatamente. E qual vai ser o melhor exercício dele? Ele buscar realizar o transporte entre as cidades maranhenses através da van que está legalizada. Como eu disse, é um trabalho que a MOB está fazendo também em respeito ao operador que busca essa regularidade. Presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa noite. Nós vamos acompanhar as atividades que a MOB vai realizar ao longo desses próximos dias, a partir do dia 27, portanto. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Bem, a polícia continua à procura dos suspeitos de terem sequestrado a família de um gerente do Banco do Brasil no município de Santa Luzia do Tide, distante 294 quilômetros de São Luís. A polícia ficou sabendo da situação e orientou o gerente do banco a não efetuar saques. Os bandidos liberaram as vítimas em um povoado da zona rural de Santa Luzia do Tide. Veja agora.
A seguir, no Jornal do Guará, tem análise política de Marcos Saldanha e ainda, Fórum discute a ocupação em imóveis tombados no centro histórico. Agora são 6h55. Ameaçam os imóveis tombados pelo patrimônio histórico e forçam autoridades a acelerarem o estudo de formas de ocupação dessa região para garantir que os prédios não continuem vindo abaixo. Cerca de 2 semanas após o desabamento do prédio na rua Jacinto Maia, os escombros continuam caídos no meio da rua e cercados por tapumes. Ao lado da estrutura que desabou, a outra parte que sobrou ameaça cair a qualquer momento, o que preocupa os moradores. Nenhuma pessoa, nem o responsável, nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal, ninguém. Estacionar ou simplesmente passar pela rua causa insegurança nos motoristas. Até passar estou com medo. Melhor não arriscar, né? Com certeza. Basta andar poucos metros para constatar que o desabamento do prédio na rua Jacinto Maia não foi uma fatalidade. Aqui na outra quadra, já na Rua da Palma, é possível ver casarões que foram modificados ou completamente destruídos. Outros estão com as fachadas escoradas por estruturas de madeira. A cada chuva que cai, um risco iminente de um novo desabamento. Com os problemas estruturais, seu João até desistiu de morar no Centro Histórico de São Luís. Infelizmente, eu até mudei daqui já, logicamente por causa disso. A insegurança é total aqui. Como forma de evitar que outras pessoas façam como o seu João e desista de morar no Centro Histórico, uma das saídas encontradas pelo poder público é revitalizar parte dos casarões tombados pelo Estado e transformá-los em moradias populares. Durante o Fórum Permanente de Patrimônio Cultural, o secretário das Cidades, Rubens Pereira Júnior, falou sobre como pretende estimular a habitação no local. O objetivo do Estado é, aquele prédio estadual que hoje está fechado, ele vai ser reformado. A gente chama uma empresa, ela pega uma compensação tributária, em vez de pagar um imposto, ela própria reforma o prédio. E depois que o prédio é reformado, nós temos 2 caminhos. Transforma em um espaço de habitação, para colocar uma família, várias famílias. Ou então, nós pegamos esse prédio reformado e nós damos uma utilidade econômica. Professores da rede pública foram para a porta do Tribunal de Contas da União para protestar por uma decisão acerca do direcionamento dos recursos do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Segundo a análise do TCU, não deve ser repassado aos profissionais da educação. Em São Luís, a mobilização se concentrou em frente ao Tribunal de Contas da União, que em dezembro do ano passado determinou que as verbas do Fundef não deveriam ser repassadas aos profissionais da educação e seriam aplicadas em outras ações de manutenção do ensino. O parecer do TCU, ele foi negativo para a categoria de professores. E o parecer do TCU ofende a nossa profissão a partir do momento que no parecer diz que os professores vão enriquecer ilicitamente com esse recurso. Então é uma forma de nós repudiarmos a postura do TCU e dizer que nós, professores, temos direito a esse recurso. A categoria reivindica a divisão dos precatórios do Fundef entre os anos de 1998 e 2006, na proporção de 60% para o pagamento dos professores e 40% para os demais funcionários da educação. Esses recursos deixaram de ser repassados pelo governo federal. Quanto à questão dos precatórios do Fundef, o lançamento de uma frente em defesa da educação, onde nós fazemos essa luta, principalmente aqui no Norte e no Nordeste, onde na perspectiva de nós termos hoje a defesa de que esses precatórios sejam subvinculados. O que é que significa isso? Que esse recurso, que já é 100% para a educação, que venha na proporção de 60% para os professores e 40% para o investimento em educação, que inclui os trabalhadores em educação, os funcionários de escola. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou que 100% dos precatórios do Fundef sejam destinados à educação. Agora, os educadores lutam pela divisão na proporção 60-40%, que deve ser julgado no STF ainda em junho. E o setor industrial maranhense registrou decréscimo na produção no mês de fevereiro. O índice divulgado pela Federação das Indústrias do Maranhão, que capta a evolução da produção, baixou para baixo em 10,5 pontos.
Esse estudo apontou que a queda da produção foi mais acentuada nas pequenas empresas, com queda acima dos 25 pontos. As grandes e médias também recuaram 2 pontos. Por conta dessa situação, aumentou o número de desempregados no setor da indústria. E quem está aqui conosco para falar agora de política é Marcos Saldanha. Boa noite, Marcos Saldanha. Possíveis mudanças estão por vir aí, nomes da política voltam a aparecer. Ricardo Murat, com seus votos válidos. Boa noite, Hugo. Muito boa noite você de casa. O TSE hoje deferiu os votos dados ao deputado federal, não são votos capazes de o eleger. Isso não muda a configuração de imediato, ele não assume cargo nenhum, porque ele não teve o número de votos suficientes. Mas com a validação dos votos, a eleição para deputado ela é proporcional. Então, com a contabilização desses votos, pode ter alguma alteração no cenário. Isso vai depender muito do entendimento da Justiça Federal, e isso então ainda não está definido. O filho do deputado estadual Edson Araújo, o Volmer Araújo, teve mais de 60 mil votos, pode talvez vir a ser beneficiado nesse processo todo, já que ele era da mesma chapa e coligação. Então a gente vai aguardar essa definição ainda aí para frente. Bom, seguimos agora falando de PSDB, uma possível mudança aí, mais um partido mudando de nome? Pois é, os partidos agora estão fazendo esse processo, mudando, virando alguns partidos, mudando, colocando um nome novo para tentar, se usar uma roupa nova aí, mediante aí o eleitor. O PSDB procura, ele também sofreu um peso muito grande aí nas últimas eleições, assim como o PT, o PSDB também foi alvo aí e precisa se reinventar. O Dória está tentando aí, se falou muito que o Dória, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, poderia ir para o PSL, junto do partido Bolsonaro, mas ele tem feito uma fala que nem tanto à esquerda, talvez nem tanto à direita. E o PSDB pode buscar uma fusão ou ganhar um novo nome. Parece que o DEM tem sido aí o partido mais cortejado pelo PSDB para uma possível fusão. Afinal de contas, o DEM está com a faca e o queijo na mão e o PSDB está praticamente aí fora de cena nacional comparado com o que já foi. Já teve até presidente recentemente e as últimas eleições não foram muito generosas com o PSDB. Tem quase nada, então o DEM está com a bola toda. Tem que se reinventar. Vamos lá em Brasília, Marcha dos Prefeitos, uma semana movimentada. O presidente Jair Bolsonaro conversou com os prefeitos. Foi agradável essa conversa? Pois é, Hugo, parece que os prefeitos não te criaram uma expectativa grande, mas se decepcionaram com a conversa que tiveram com ele e Moura. A crítica, a queixa que os prefeitos fizeram, Hugo, é que o presidente Bolsonaro não entregou nada de concreto. Fez uma fala, fez um discurso, segundo ele, de candidato, falando que era preciso mudar a situação, mas, afinal de contas, quem muda? Ele, Então, o que os prefeitos esperavam ouvir alguma definição, isso não concretizou. Teve até ali um princípio de vai, alguns prefeitos relataram, mas, claro, entre os prefeitos, muita gente é da oposição também, mas o fato é que aquilo que se esperava, aquilo que se buscava, uma informação dado, e isso os prefeitos voltaram sem isso para casa, Terminou hoje um encontro de prefeitos. Tá certo, então, Marcos, muito obrigado, uma boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite a você e o pessoal de casa também. A seguir, o Moto joga por um empate para ser campeão maranhense de futebol. E veja ainda, uma feira de livros usados está movimentando o Centro Histórico de São Luís. Saiba como participar após o intervalo. Agora são 7 horas e 7 minutos. Você fica agora com a Tábua de Marés para amanhã. Pelo gráfico da Tábua de Marés, a baixa-mar será às 5h43 da manhã, com 1,5 metros. A praia-mar, às 11 horas e 47 minutos, marcando 5,1 metros. Em seguida, a baixa-mar, às 18 horas e 30 minutos, com 1,1 metros. 0-0. Foi esse o placar da primeira partida realizada entre Imperatriz e Moto pela final do Campeonato Maranhense de Futebol. O próximo jogo será realizado no Castelão no sábado, às 5 da tarde. A federação havia marcado o jogo para as 4 horas, mas cedeu a um pedido do Moto. E a disputa, então, será às 5 da tarde. Olha, o Centro Histórico de São Luís é palco de um evento muito bacana. Até amanhã, livros usados estão sendo comercializados a preços bem em conta. Livros de medicina, almanaques, exemplares bastante procurados como O Pequeno Príncipe, o Diário de Anne Frank, LPs e até livros artesanais em perfeito estado de conservação
E o melhor de tudo, com preço justo. A Feira do Livro Usado é resultado de uma parceria entre donos de sebos e livrarias, que decidiram dar uma destinação criativa para todo esse conhecimento acumulado. Nós pegamos esses livros, compramos, outros recebemos doações e vendemos a um preço mais barato do que realmente a pessoa compraria no valor de mercado, né? Então a ideia é essa, é difundir a literatura, né, todos os gêneros, todos os gostos, com foco na literatura maranhense também, fortalecer os sebos, né, que hoje são muitos em São Luís, mas ainda as pessoas talvez não conheçam. Com tantos exemplares interessantes, Brena ficou até na dúvida sobre qual iria comprar. Nossa, eu tô achando incrível, maravilhoso mesmo. Vai levar? Sim, eu vou levar. Tô em dúvida ainda, tô em dúvida qual levar. Matheus aproveitou o preço baixo e decidiu levar 3 exemplares. Eu achei uma ótima oportunidade, visto que hoje em dia, né, a cultura está em falta na sociedade. Então é uma ótima iniciativa, principalmente para os estudantes. A um preço muito bom, inclusive. Muito bom, vou aproveitar e comprar pelo menos uns 3 para renovar o acervo. Aqui na Feira do Livro Usado, os exemplares são vendidos a partir de R$1. Mas além da comercialização, a feira também cumpre uma função social, já que aqui são disponibilizados livros para doação. Todos esses exemplares aqui podem ser levados por quem visita a feira. Esta é uma forma de dar rotatividade ao conhecimento. A feira também recebe doações. Assim, possibilita que mais pessoas tenham acesso aos livros, que muitas vezes iriam para o lixo, mesmo estando em perfeito estado de uso. É verdade, é o que a gente espera e trabalhamos junto para que isso continue, né? A galera continue lendo, que é o importante, porque a internet é boa, mas não é completa. E, de certa forma, está trazendo o nosso jovem ficar um pouco menos conhecedor daquilo que pode conhecer, né? A Feira do Livro Usado acontece no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, Centro Histórico de São Luís, até a próxima sexta-feira, sempre das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite. Outras notícias no portal guará.com. Logo mais tem Os Analistas. O JG termina aqui. Nós voltamos amanhã. Uma ótima noite a todos e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.